E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Conecta Cristão. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, o pastor Cristiano. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pode se apresentar para o nosso público ali. Aquela é a sua câmera. Pode ficar à Estamos vontade. aqui, né? Junto com o Caio e acho que deu uma. Sou o pastor Cristiano, né? E estamos aqui junto com o Caio. Vamos fazer essa conexão cristã, né? Conectando Cristão, Conectando cristão. top. Cristiano, você pode estar contando hoje um pouco da sua história para o público ir te conhecendo e ver quem você é? Caio, é, eu nasci na Bahia, né? Aí com 16 anos fui para morar em Rio Verde. Meu pai passou muita dificuldade lá. A minha sogra me levou para a igreja. Eu recebi esse evangelho através da minha sogra, a qual me trouxe um evangelho de revelação, um evangelho de poder. A partir desse momento eu me joguei, né? Me entreguei. Logo em seguida casei e Deus veio assim transformando a minha vida de forma que incondicional, cara, algo que tipo assim que não tem como explicar, sabe? O que Deus ele fez, como Deus fez, né? Eu lembro que antes de eu aceitar a Jesus, na época eu era da velha guarda, igual eu estava falando aqui, eu lembro que minha esposa estava cega. Ela ficou cega em cima de uma cama, ela me procurava e não me enxergava. Eu lembro que na época eu chamei um pastor da igreja, ele foi lá, fez uma oração e minha esposa voltou a enxergar. Nossa, Aquilo para mim eu falei, rapaz, eu falei assim, você cara, visualizou isso? eu pensei assim, eu tô só indo para igreja e um Deus tão bom assim para mim. No outro dia eu lembro que eles falavam o apelo, né? Na época, vamos fazer aqui o apelo. E nesse dia esqueceram de fazer esse apelo. Aquele dia eu falei, ó, vocês esqueceram, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu tava com 19 anos quando eu entreguei. Quando você entregou sua vida para Jesus, você tinha 19 anos? 19 Nossa, que anos. bom. É bom quando a pessoa entrega novo, assim, entendeu? Eu tava com um dos nossos convidados, ele me contando, pá, nossa, cara, demorou muito tempo pra mim, só com lá pros meus 40 anos e tudo mais. Eu queria ter começado mais cedo, mas Aí, Caio, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, fui para a igreja. E comecei, né? Comecei na fé, casei, ela tinha 16, eu tinha 19. Hoje a gente tem 16 anos de casado. E assim, e nesse percurso, Deus ele veio trabalhando na minha vida e veio, tipo assim, é, 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 me amando, sabe? Eu vejo, vendo o amor de Deus. Aquele amor que eu não tinha dentro de casa, às vezes pela minha família, Deus se revelava para mim com grande amor, com grande cuidado. Quando eu comecei a ver os milagres, quando eu comecei a ver a Deus curar ali, minha esposa ser curada, eu pilhei. Falei, cara, se Deus curou minha esposa, o que ele não pode fazer? Aí eu falei, cara, se existe um Deus no céu, eu tô aqui na terra, então esse negócio é doido mesmo. Eu vou meter a cara, eu vou me jogar. Foi se assim, jogou. me joguei, cara, me lancei, me joguei. E aí eu lembro que minha esposa, ela usava droga, ela era viciada em bebida mesmo forte. E eu amava muito ela. E eu ia buscar ela na praça, ia lá na praça pegar ela bêbada, falar assim, amor, eu te amo, vamos para casa. Aí quando eu deixava ela em casa, subia para o monte, desesperado, e ficava lá orando por ela, falava, Deus liberta minha esposa, Deus transforma a vida da minha esposa, Deus, o Senhor Deus me ajuda. E assim, eu batia na mesma tecla, né? Aí eu lembro que chegou um dia, eu estava com 2 anos, 2 a 3 anos eu orando pela minha esposa, 2 a 3 anos eu falando, Deus muda, Deus muda. Aí chegou um dia que eu cheguei em casa. Cheguei em casa, ela estava sentada no sofá e aí ela falou que eu toquei na testa dela e falei assim, a partir de hoje você não fuma mais. Ela falou, você está ficando doido, além de crente, você é doido. Primeiro que eu casei com eu casei com você, que eu achava que você não ia para a igreja, que eu não queria saber de crente. Aí eu vou, namoro com você, você vai para a igreja, Vira crente. vira crente. Aí agora você chega aqui, toca na minha cabeça, dizendo que eu vou parar de fumar, você está ficando é doido, é aí que eu vou fumar mesmo. Eu peguei e fui embora para a igreja. Ela, quando foi lá, pegou o cigarro, ela tentou fumar. Ela não conseguia mais fumar. Ela tentou beber. Ela não conseguia mais beber. Ela começou a vomitar. Hoje eu tenho 16 anos de casado.
ou se minha esposa sentir cheiro de cigarro, ou um cheiro de vinho, ela começa a dar aquela ânsia de vômito, vomitar. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu pilhei mais ainda. Eu falei, você é doido. Se Deus pode fazer isso, o que Deus não pode fazer mais? E continuei na igreja. Continuei caminhando. Continuei firme. E assim vem, né? Nessas experiências. Eu não falo para você, eu estou falando de experiência do passado, há 19 anos, né, que eu casei. Mas hoje eu não vivo só a experiência do passado, eu vivo a experiência do presente. Eu vivo a experiência de 1 ano atrás, de 6 meses, de 3 meses. Que ótimo. Né? Que eu te falei da história do Gabriel. O Gabriel foi um cara que eu conheci ele falou assim para mim, usuário de cocaína, usuário de maconha e usuário de cigarro, fumava muito. Aí a esposa dele, a Lara, falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Eu falei assim, eu posso ajudar. Como que é? Não, o Gabriel eu quero que você ajude meu esposo. Eu falei assim, mas ele tem esse interesse? Ela falou assim, pastor, pior que ele não tem não, ele gosta mesmo da maconha dele, ele gosta mesmo do cigarro dele. Aí eu falei, então, mas ele quer receber oração? Eu falei, quer. Aí eu lembro que conheci o Gabriel, e Gabriel tinha, se eu não me engano, mais de 10 anos. Gabriel estava magro, ninguém dava nada pelo Gabriel. O Gabriel, ele começava a trabalhar, as coisas tudo dava errada. Tudo dando errado para ele. O cara com mais de 10 anos, viciado. Aí eu lembro que ele chegou até a mim, o cara, gente boa, eu falei, pastor, pois é. Quando eu fui na casa dele, até se surpreendeu, né? Como ele já me conhecia, eu fazia oração para outras pessoas, ele falou, nossa, legal você veio aqui na minha casa. Eu falei, não, vim cá para orar por você. Eu lembro que eu fiz 3 orações pelo Gabriel. Cara, tipo assim, eu até hoje, tipo assim, quando a gente fala isso, não é algo para ser, é algo para agradecer. Fiz 3 orações pelo Gabriel. Orei pelo Gabriel na casa dele, eu orei pelo Gabriel no monte, e orei pelo Gabriel na casa dele de novo. Gabriel foi liberto, que quando ele sentiu o cheiro da maconha ou o cheiro do cigarro, ele começava a vomitar. Tem 1 ano que o Gabriel não consegue mais usar maconha. Tem 1 ano que a vida do Gabriel foi mudada. Hoje, igual eu te falei agora, estava falando com ele, fui na empresa do Gabriel, hoje eu vou falar que ele investiu num galpão dele uns 500, 600 mil. Um cara que ninguém dava nada, o cara que estava na maconha, o cara que estava perdido. Então, assim, ó, não é para mim aparecer, mas quando eu vejo Deus fazer, isso me gera fé. Deu para entender? Isso me gera amor, isso me gera gratidão. Você vê Deus indo, Cristo indo em lugares impossíveis e resgatando pessoas que ninguém dava nada, né? Que ninguém valorizava, né? Você tocando em família que o pai rejeitou, cara, que o pai falava assim, esse aqui é um coitado, esse aqui não vai dar em nada não, esse cara aqui vai morrer na droga. Então, Tem assim, o famoso ditado, só Jesus na causa, cara, e realmente Jesus muda a vida de muitas pessoas. Cara, é algo que, tipo assim, que é muito poderoso. Gera em você uma gratidão, um amor poderoso. É algo que não tem explicação. E nesse seu período de 19 anos pra cá, eu imagino que você também viu muitas coisas, você presenciou muitas coisas e milagres que Deus fez, como você tá me contando o testemunho da sua esposa, o testemunho do Gabriel. Além desses, que eu acredito que são muito impactantes, qual foi o que você olhou, assim, tipo assim, porque a nossa visão de homem é diferente, tanto até dos apóstolos que andavam com Jesus, viam Jesus fazendo os milagres e falavam, não entendiam o que Jesus falava, às vezes não acreditavam que ele era Cristo. É verdade. Entende? E assim, a gente com a nossa visão de ser humano, de homem, eu queria perguntar pra você, qual foi o momento que, tipo, eu imagino que do primeiro, mas assim, qual foi o momento que além desses dois, foi mais impactante pra você, que você realmente, tipo, assim, sentiu muito seu coração e que Deus falou, eu acredito que os 2 momentos foi muito, mas assim, além desses 2. Cara, além desses momentos que foi mais impactante na minha vida, nessa trajetória de fé, né, trajetória de caminhada com Cristo, eu vou lhe falar algo poderoso aqui. Não foi eu ver na minha frente uma mulher toda entrevada andando.
não foi eu ver o Gabriel sendo liberto, foi muito lindo, a mulher andando foi muito lindo. Não foi um caroço desaparecendo na minha frente, não foi. O que mais me impactou foi a revelação que eu tive da graça. Foi eu deixar para trás o velho cristiano, um cristiano que condenava as pessoas, um cristiano que julgava as pessoas. Então, o maior impacto que eu recebi na minha vida foi ter uma revelação da graça. Hoje eu não sirvo a Deus por barganha. Eu não sirvo a Deus como moeda de troca. Eu não tenho que fazer algo para poder comprar a salvação. Hoje, Ele me ama um amor incondicional. O maior impacto na minha vida foi ter uma revelação da graça. Eu sair da igreja que ministrava, que me prendia em dogma humano, que me prendia em uma lei, que me prendia me segurando em uma jaula, falando para mim que eu teria que cumprir regras humanas, cultura humana, para poder ser salvo. Então, quando eu saí dessa jaula, que pela misericórdia e pela própria graça de Deus, eu recebi essa revelação da graça, isso para mim foi impactante, porque isso, ele muda não só a minha história, ele muda a história da minha esposa, não só a minha história. Ou seja, ela teve uma primeira mudança, eu tive uma primeira mudança, mas quando você recebe a graça, a mudança é muito mais poderosa. Então, quando eu recebo essa graça, eu mudo a geração dos meus filhos. Então, o que foi mais impactante nesse decorrer de caminhada, de história, foi ter uma revelação de fato de quem é Cristo. Então, a revelação de fato do amor incondicional de Cristo. É saber que ele não me ama porque eu sou bom. O amor dele é incondicional. Não está condicionado a mim, mas está condicionado ao sacrifício dele na cruz. Então, a maior revelação e o que mais me impactou é saber que ele não me ama porque eu faço. Ele não me ama porque eu sou bom. O amor dele é incondicional. Não está condicionado a mim, mas está condicionado ao sacrifício dele na cruz. E o sacrifício dele na cruz me perdoa de todo pecado e perdoa também uma geração de todo pecado. O que mais foi impactante para mim e algo que mais doeu em mim para receber, porque não foi fácil receber essa nova mensagem, para depois transmitir, né? O que mais impactou a minha vida foi isso, cara. Que ótimo, que ótimo. Não foi, muito feliz. Não foi, assim, é muito lindo, né? A igreja precisa de milagres, de sinais. Mas a igreja precisa de sair dessa bolha da religião, dessa bolha de condenação, dessa bolha de condenação, né? De te condenar por causa de uma barba, de te condenar por causa de um cabelo, de te condenar porque de te desmerecer, né? Por conta de aspectos que você tem. Que a graça de Jesus é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Isso que mais impacta. Mas eu acredito também que não é porque a graça de Jesus é grande que a gente, como ser humano, vamos abusar disso. Porque, assim, realmente tem muitas pessoas que entendem que não tem que fazer algo e que aquilo não convém a ela. Entendeu? E ela acaba fazendo e meio que se apegando a isso, a graça. Realmente, Jesus é grandemente, tem um amor muito grande. A graça, a graça dele é maior que todos os nossos pecados que a gente pode cometer aqui. Entende? Mas eu acredito que nós, como seres humanos, a gente não devemos, como eu falei, abusar disso. Ou como é que você entende essa minha visão? Assim, ó, já entra a libertinagem. Então, que é diferente da liberdade. A liberdade, Deus te dá liberdade, o livre-arbítrio, mas, como eu falei, tem coisas que não convêm a você. Isso. Porque, assim, ó, é diferente de... A graça te dá uma revelação para você ser livre em Cristo. Ela não te dá uma revelação para você pecar em Cristo. Ser livre no mundo. Ser livre no mundo. Porque a pessoa não tem uma liberdade para meter no mundo, então. Eles acham que é pecar em Cristo. Não é isso. Não é isso. A graça não é... A gente não pode usar
da revelação, da graça, de libertinagem. Não. A gente tem que usar isso para falar assim, ó, ele me amou, ele me encontrou. Então, se ele me amou, ele me encontrou, o amor dele é incondicional. Então, eu entrego a ele as minhas mãos, eu entrego a ele o meu coração, eu deixo ele me guiar. Mas entendendo o seguinte, que cada pessoa ela tem um tempo de transformação. Excelente. Hoje, na tua visão, qual é o principal desafio ou o maior desafio que a igreja tem quando é o assunto de libertação espiritual? Que é, assim, de assuntos, por exemplo, relacionados a pessoas que passaram muito tempo usando droga, ou pessoas que passaram muito tempo na bebida, nessas situações. Se você olhar para a Bíblia, o ministério de Jesus era baseado em cura, libertação e ensino da palavra. Esse era o ministério de Jesus. Aí se for olhar para Paulo, esse também era o ministério de Paulo. Era cura, libertação e ensino da palavra. Então hoje, a igreja, ela fecha muito os olhos para cura e libertação. Ela fecha muito os olhos. Por que fecha muito os olhos? Porque libertação não é algo lindo para quem está vendo, mas é poderoso para quem está recebendo. Então, a libertação não é algo lindo para quem está vendo, mas é poderoso para quem está recebendo. Então, quem está vendo uma libertação, por que as igrejas têm essa resistência? Porque quem está vendo a libertação, para quem está vendo é feio, é um escândalo. Então, muitas não querem levar a libertação para a igreja, porque ela acha que levando a libertação para a igreja, ela vai afastar as pessoas. As pessoas vão ver aquela cena e vai parar de ir. Ou seja, enquanto isso, né, as pessoas continuam enfermas, né, que a gente entende que existe a doença física, que Deus cura, a espiritual, que Deus também cura, mas principalmente as espirituais. Existem pessoas que estão na igreja enferma, saem enferma. Existem pessoas que elas estão no centro de umbanda, né, um centro de macumba, ou, né, eu não sou contra nenhuma religião, ou no espiritismo, ela quer buscar um refúgio ali na igreja para poder essas pessoas serem libertas, né, e ela não acha esse refúgio. Porque para a pessoa receber uma libertação, não é só aceitar Jesus. Aceitar Jesus não me garante uma libertação. Aceitar Jesus me garante uma salvação. Ou seja, se eu reconheço Cristo como Salvador na minha vida, como Efésios 2:8 diz, né, sou salvo pela graça mediante a fé, eu recebo dele, eu acesso, né, um perdão de pecado. Eu acesso uma garantia da minha vida eterna nele. Mas eu não acesso uma libertação total. Uma libertação total, eu só acesso uma libertação total quando um orador, a qual Jesus, quando chamou os seus discípulos, designou para fazer libertação naquelas aldeias. Depois designou mais 70, dando poder e autoridade para ir de aldeia em aldeia orando pelas pessoas. Ou seja, eu só acesso essa libertação, níveis de libertação, né? Quando um orador que recebeu poder e autoridade, ele ora por mim com amor e sabe me conduzir naquela libertação. Então, por exemplo, a salvação e a libertação são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Totalmente. Entendi. A libertação, ela vai servir para mim reinar em vida. Uhum. E a salvação é para mim reinar com Cristo. Com Cristo. É isso mesmo. Se bem que tem pessoas que eu via em Apocalipse, acho que foi Apocalipse, não, foi em Mateus, tem o reinante e os salvos. Isso. Qual vai ser a diferença dos reinantes e dos salvos? Existem os reinantes aqui na Terra também, né? Os reinantes. Que são as pessoas que talvez ganharam várias almas. Isso. Já. Então, vamos falar dos reinantes aqui na Terra. Certo. Existem pessoas que ela reina em vida. Vão reinar em vida. Como que é esse reinar em vida aqui na Terra? Existem pessoas que ela não consegue reinar em vida. Ou seja, ela ainda é bloqueada. Ou seja, a vida dela ela não foi liberta. Bloqueada? Bloqueada. Essas pessoas funcionam assim, ó. Existe algo dentro dela, existe uma entidade ou um demônio que bloqueia a vida dela para ela não reinar em vida.
Ou seja, existem pessoas que têm tudo para dar certo. Ou seja, ela estuda muito, ela é intelectual. Mas ela é tímida, talvez. Não, mas isso aí não é um bloqueio. Timidez aí não é... Não, Porque lá em Apocalipse diz que os tímidos... os tímidos... assim... Porque, assim, você tá falando, me lembra muitas parábolas que assim, chega nesse ponto de uma pessoa ter tudo isso, ter todo o conhecimento, a pessoa estudar e ela saber da palavra, ela saber que tem que passar a mensagem, porque quando você lê a Bíblia, você sabe que, ó, quando você chega ali em Atos dos Apóstolos, vai para Romanos, velho, tem uma mensagem para entregar. Ou, tipo assim, lendo a Bíblia no Novo Testamento, já sabe que tem uma mensagem para entregar. Então, o que acontece? Então, existem pessoas que ela tem tudo para dar certo, Caio. Existem pessoas que ela estudaram para dar certo. Existem pessoas que ela abriram empresa para dar certo. Mas, às vezes, essas pessoas são vítimas de obra de macumbaria. Eu conheci, não foi só uma nem duas pessoas. Foi muita gente. Vítima de obra de macumbaria, vítima de pessoas que foi para Codó, no Maranhão, pagar mais de 60 mil. A mulher amputar a perna naquela semana, ferida exposta. A pessoa sendo vítima de macumbaria. Essa pessoa tentando romper, essa pessoa tentando reinar em vida, essa pessoa tentando abrir uma empresa, essa pessoa tentando, pessoas da família tentando até arrumar um trabalho e nada dava certo. Ou seja, quando essa pessoa recebe uma libertação, ela começa a reinar. As coisas começam a dar certo. As coisas começam a prosperar. Existem pessoas que, tipo assim, ela não precisa de uma libertação para prosperar. Que ela nem teve esse travamento. Não, ela não teve. Já tá nela, tipo assim, já tá... Ela não teve esses eventos. Não foi feito algo para ela. Ela não tem uma maldição hereditária, vamos supor. Tem gente que a geração dele não reina, por quê? Porque, vamos supor, o pai tinha um Zé Pilintra que acompanhava ele. Aí o pai morreu na bebida. Aí ele chama de maldições hereditárias. Aí o pai morreu na bebida. Aí vem um filho, começa a beber. Aí o filho morreu na bebida. A gente vê isso na Bíblia, lá em Davi, de passar para Salomão, né? Verdade. A gente vê isso na Bíblia. Aí você vê pessoas com a vida dando errada porque é uma maldição hereditária. Essas pessoas, quando recebem uma libertação, elas começam a reinar. As coisas começam a prosperar. As coisas começam a dar certo na vida dela. Claro, né? Que eu entendo que existem coisas espirituais que eu não sou aquele cara que eu espiritualizo todo. Eu uso uma fé, uma libertação racional. Eu espiritualizo tudo. Mas tem pessoas realmente que ela não rompe, que as coisas dela não dão certo, porque ela precisa de uma libertação para reinar em vida. Certo, entendi. Como que tu pode ensinar os jovens cristãos, porque eu acredito que a maioria do meu público é jovem, entendeu? Zeca, legal. a maioria... Não, assim, deve ter legal um público, também, um público bastante misturado aqui, entendeu? Verdade. Apesar, tipo, da gente estar iniciando... Falo mas legal, acredito... assim, porque, cara, os jovens, eles... Assim, os jovens, eles precisam ser amados. Eles é intenso. Eles tipo assim, é 880. Certo. Então, como tu ensina os jovens que estão vendo a gente a poder lidar com essas tentações espirituais, tentações da carne no dia a dia? Porque, assim, a gente vê que hoje em dia essa vida, ela tá muito exposta. Uma vida, tipo, de ir pra festa, beber, fumar, isso o fácil de acesso a isso é muito grande para pessoas da minha idade, para ambos tipos de pessoas. Isso mas eu acredito que os jovens, ainda mais da minha geração, podem ser levados para esse caminho com muito mais facilidade. Entendeu? Ou qualquer pessoa pode se levar para esse caminho com facilidade. Como é que tu ensinaria, qual conselho você daria para esses jovens que ou estão nesse mundo ou estão entrando ali numa fase que estão olhando para isso e tendo um certo tipo de, como pode dizer, de caimento para esse lado? O que eu falaria para esses jovens? Porque se um cair, ficar um tempo, ele vai levar a vida toda naquilo ali, talvez. Para os jovens que estão né, que estão ali já escravo, porque, na verdade, o pecado, ele domina o pecador. E se na hora que ele domina o pecador, você é escravo do pecado. Então, se você é escravo, tem alguém que te domina por trás. Então, falando para os jovens que é escravo, que já são escravos do pecado, a
primeira coisa, não tenta melhorar para ir até Cristo. Não tenta se libertar para ir até Cristo. Vai do jeito que você está. Porque a mulher, quando ela foi pega em ato de adultério, ela já tinha caído no pecado. Ela já estava escrava do pecado. Quando ela chega até Jesus, quando os fariseus levam ela até Jesus, Jesus olha para o fariseu, ele está escrevendo na areia, ele diz: quem de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra nela, mata ela. Nenhum deles, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo leitor da lei, conhecedor da Torá, teve coragem de pegar uma pedra e tacar naquela mulher. Todos foram embora. Jesus, quando todo mundo vai embora, ela pergunta: e o Senhor, mestre, o que diz de mim? Se fosse eu lá ou outro, na velha guarda, ele ia falar: não, você agora vamos acertar esse problema aí, pecou, vamos dar um jeito em você. Jesus não falou isso. Ele falou assim: mulher, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Quando ele diz vai e não peques mais, ele está falando para aquela mulher o seguinte: o que eu tenho de tratar com você em secreto, eu não trato no meio da multidão. Eu não exponho teu pecado no meio da multidão. Eu trato com você em secreto. Para os jovens que já caíram, a mensagem que eu trago para eles é: não olha para o teu pecado. Primeiro você olha para Cristo. Por quê? De glória em glória, não sou eu que vou te transformar, ou um pastor que vai te transformar. Mas se você entender, jovem, o amor de Cristo, que é incondicional, vai chegar uma hora que é Ele que vai te libertar. É Ele que vai fazer. É Ele que vai te chamar no particular, igual fez aquela mulher, e falar assim: ó, filho, não peca mais. Filho, não peques mais. Porque o que Ele tem que fazer na sua vida, Ele não vai expor teu pecado. Ele vai te chamar no particular e vai resolver. Para os jovens que já estão. Para os jovens que não estão, mas está cobiçando, né, o pecado, eu vou pedir para eles: corra, se afaste, fuja, porque só quem caiu, só quem entrou no mundo da droga, só quem entrou no mundo do crack, igual o Diego, que falou: pastor, aqui era na biqueira aqui que eu fumava há 18 anos, e hoje o Diego tem mais de um ano que foi liberto. Só ele sabe a dor, né, de cair, né, de ser seduzido por amigos e cair. Então, o conselho que eu dou para os jovens que ainda não caíram: fuja, e busque esse amor em Cristo, esse amor incondicional, esse amor que te ama. Não estou falando de libertinagem, não estou falando que tudo pode, estou falando que não é eu que te condeno, é eu que aponto o dedo na sua ferida. Porque o Evangelho da Graça, ele é tão poderoso que não precisa de eu falar assim: olha, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Ele é tão poderoso que o próprio Espírito Santo vai falar com você. Eu não estou falando de algo que eu não vi. Eu gosto de falar e amo falar algo que eu vivi, algo que eu vivo. Entendeu? É isso que é poderoso. Entendo. Conheci uma moça que ela era lésbica. Aí ela falou pra mim assim: nunca condenei ela. Minha querida, vamos aqui pra casa, vem pra cá. Nunca mandei mudar. Nunca falei nada pra ela. E aí eu comecei a falar do amor de Deus pra ela, nunca condenei. Ela vendo minha família, minha filha de 5 anos, minha esposa, aquela comunhão de família, que a gente é bem família mesmo. Minha esposa era para estar sentada ali, porque, tipo assim, para mim, ela tem que estar presente em tudo, que parece que tá faltando. Você traz ela na próxima vez, tá faltando algo. Uhum. Aí ela vendo minha família, ela falou assim: pastor, tô com vontade de mudar, tô sentindo o senhor falando de Deus, falando do amor, tô sentindo vontade de ter uma família também. Cara, ó, que coisa poderosa. Eu não falei nada para ela, não falei para ela mudar, eu não obriguei ela a mudar. Eu tenho amigos, né, Celso, David, que eles são homossexuais. Eu amo eles, eu abraço eles. É como se fosse pessoal da minha família. A igreja hoje
ela tem que dar mais amor para os jovens. Ela tem que dar mais amor para as pessoas. E tirar menos o dedo do rosto das pessoas. A igreja hoje tem que apontar mais o amor de Cristo. Porque Deus, ele amou tanto o mundo que ele entregou seu filho na cruz unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o povo tem que entender o seguinte: o Deus do Velho Testamento é um Deus que revelava em ira, porque a ira de Deus revelava a santidade de Deus. Moisés não conseguiu revelar de fato quem era Deus. Abraão, ele revelou quem era a fé, que era o nosso pai na fé, mas não revelou de fato quem era Deus. Porque Abraão não morou com Deus, não teve com Deus. Abraão não morou no céu. Moisés não conseguiu, Josué também não, Elias também não, nem Eliseu. Mas quando vem Cristo, o discípulo pergunta: como que eu tenho que orar para o Pai? Ele fala: quando orar, ele fala assim: mestre, como que temos que orar? Ele não pergunta o Pai, ele fala assim: mestre, como que temos que orar? Ele fala: quando você for orar, não é mais Deus nosso, porque Deus nosso representa a velha aliança. Não é mais Yahvé, né? Não é mais aquele Deus da velha aliança. Quando você for orar, chame ele de Pai. Pai nosso que está aí no céu. Quando você vai ver a parábola daqueles dois filhos, ó que coisa doida. Filho pródigo. Aquele pai representa Deus, porque o texto é citado pai várias vezes. Uhum. Aí o filho mais novo, ele quer a herança. O que o pai faz? Segundo a lei de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21, um filho desobediente a pai e mãe, ele tinha que ser morto, apedrejado. Tinha que levar esse filho até a porta da cidade e falar: esse meu filho, ele é desobediente, vamos matar ele de pedra. Isso na lei judaica. Na lei judaica. Na lei judaica. Ou seja, aquele filho do Velho Testamento, ele estava condenado à morte. Mas aquele pai representando o amor de Deus, aquele pai representando o próprio Deus, ele não matou seu filho. Ele falou: não, quer herança? Toma. Você pode, ele repartiu a herança. A Bíblia diz que ele foi, lá ele gastou tudo o que tinha. Aí você vê hoje, as pessoas falando bem assim: ó, se você sair da igreja, Deus vai te pegar. Não existe isso. Se você sair da igreja, Deus vai tocar no seu filho. Se você sair da igreja, fazer uma coisa errada, Deus ele vai te punir. Aquele pai, no Novo Testamento, ilustrado por Jesus, ele puniu seu filho? Não. Ele ainda era condenado à morte. Ele não usou da lei para matar seu filho. Pega a herança, divide entre os filhos. A Bíblia diz que ele foi para uma cidade longe do seu pai. E diz que ele gastou tudo que tinha. Começou a passar necessidade. Não foi o pai que fez acontecer uma fome ali. Não tinha como, era o pai. A Bíblia diz que ele foi para o chiqueiro, né? Ficou junto com os porcos. Com os porcos. E desejou comer bolotas de porcos. Bolotas, comida. Se fosse no Brasil, lavagem. Só que ninguém dava nada. Ele caiu e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão à mesa? Ou seja, na casa do pai tem pão. Ele preferiu trabalhar pro pai de volta lá e tudo mais. Aí ele volta. Tipo assim, no coração dele. Aí ele volta, Caio, e ele fala o seguinte: meu pai, eu pequei. Por quê? Ele estava pensando no pecado da lei. Meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não me chama mais de filho. Ele falou: já não sou mais que seja chamado teu filho. Faz de mim um do teu servo. Ele falou: não, servo não. Traz, coloca anel no dedo, sandália nos pés. Esse meu filho Mata estava um cordeiro. morto. Mata um bezerro. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ou seja, o pai que Cristo revela é um pai de amor. O pai que Cristo revela é um pai diferente. Porque só ele conhece o pai. Porque ele veio do céu, estava com o pai e desceu na sua glória. A religião, ela te apresenta Deus e Cristo ele te apresenta o pai. Exatamente isso. É assim, então, assim, o conselho é esse, né? Para os jovens. Nossa, entendo. Muito, muito forte. Aqui eu tenho umas perguntas que você separou para mim estar fazendo para você. Eu vou fazer aqui, tá bom? Então, qual é a diferença entre uma oração comum e uma oração direcionada à libertação de drogas? Uma oração comum. Porque oração, existem níveis de oração, né? Assim como fé, tem níveis de fé. Tipo, a fé de Elias era uma fé. Uhum. A fé de Eliseu era outra fé. Eliseu recebeu fé dobrada de Elias. Então, a cada um é dado uma medida de fé, conforme o desejo do seu coração.
Ou seja, se tu tem desejo de se encher de fé, Deus vai te entregar mais fé. Então, a oração ela tem níveis de fé. Então, eu posso fazer uma oração normal aqui, né? Deus ele pode ouvir, sim, vai ouvir, está ouvindo na verdade todo o tempo. Senhor, abençoa o Caio, abençoa aqui todo mundo, abençoa. Só que, quando é uma oração para uma pessoa que está viciada, já é uma oração mais forte, já é um nível de fé mais forte. Ali já estamos entrando numa batalha espiritual maior. Uma batalha espiritual maior. Então, se a gente está na batalha espiritual maior, a gente vai ativar o dom que existe dentro, ao qual foi dado, né? A gente vai entrar no mundo espiritual e você vai começar a ministrar uma libertação. Então, essa libertação ministrada, ela pode ser, que nem eu não gosto de impor as mãos, porque eu vou depois te contar a história. Eu já me perseguiram por pôr as mãos. Parei de pôr as mãos, né? Colocar a mão, não coloco mais a mão. Então, quando você, quem gosta de colocar a mão, coloca as mãos ou faz uma oração de longe, essa oração, ela tem que ser uma oração direcionada para aquilo, ela tem que ser uma oração que tem que ter também o dom de revelação, que tem libertação, que Deus tem que te mostrar o que está ocasionando aquele vício. Ou seja, então você tem que fazer uma oração diferente, uma oração direcionada pelo Espírito, entendeu? Uma oração que você tem que elevar a sua fé. Porque assim como eu elevo o nível da minha voz, eu também posso controlar o dom que está dentro de mim. É como se ele vibrasse como uma energia e você pode controlar, né? Se você libera uma unção baixa, libera uma unção mais poderosa, né? E isso tudo funciona assim. Fora que, tipo assim, nas minhas orações de libertação, a maconha tem que estar, né? Não é a maconha em si, porque o pessoal não gosta, mas pelo menos aquele cachimbo. Sim. Só aquilo ali tem que estar. Por quê? Você tem que cheirar a maconha, eu tenho que, né, a pessoa que usa, para depois fazer um teste se você foi liberto ou não. Certo. E como discernice uma pessoa precisa desse um acompanhamento pastoral, ou ela precisa tipo, de uma oração dessa, ou de um médico? Porque eu acredito que tem coisas que realmente, como eu posso dizer, aos olhos humanos, a medicina ela é capaz de resolver, mas tem coisas que ela não é. Então, como a gente entende esse nível de pessoa? Como você entende esse nível de pessoa para poder agir? Ou acredito no meu coração que qualquer oração dessa, como você falando, eu acredito fielmente nisso, que pode libertar uma pessoa assim. Sim. Entendeu? Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que o Jonas estava lá e um peixe engoliu ele. Eu acredito que o burro falou com bala. Eu acredito. É sério. Eu tô falando sério. Eu acredito de coração Bem, nisso que o bom. burro falou com o Balaão lá. Não vou pra aí que o senhor tá nesse caminho, uai. Foi isso mesmo. Entendeu? Eu acredito nisso fielmente. Então, mas aqui eu acredito que hoje, no tempo de hoje, porque o Deus não mudou, mas no tempo de hoje, como a gente consegue identificar, se uma pessoa ela precisa desse tipo de oração ou ela pode recorrer a um médico ou a alguns tratamentos humanos? Eu vou contar o que eu vivi. Uma vez, um amigo meu, a gente começou na igreja, muito amigo meu, gente boa. Eu lembro que quando ele começou, ele ia orar pelas pessoas e muita gente caía na igreja e muita gente era transformada. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, eu preciso ajudar pessoas também. Aí eu comecei... Foi aí nesse momento que você entendeu o seu chamado, entendeu o seu propósito para isso? Nesse momento que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso de ajudar pessoas. Eu preciso de ajudar pessoas. Pessoas tentando suicídio, pessoas que desenganaram da medicina. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a andar um certo tempo com ele. Aí a gente ficou muito amigo, até a gente é amigo. Aí ele falou assim, Cristiano, eu vou te falar uma coisa. Ele fala assim, Cristiano, eu vou te falar uma coisa. Rapaz, tem um demônio ali que não tem jeito, Cristiano. Demônio não sai. Não tem jeito. Ó, eu já chamei até você aqui, porque lá sozinho eu não vou. Mas eu vou te levar lá. Eu falei, rapaz, mas é mesmo? Eu falei, é. E assim, eu sou muito de, tipo assim, né, eu não vou falar eu, mas quando eu vejo que uma pessoa precisa e que eu sei que eu posso ajudar, e a pessoa fala que não tem jeito, dentro de mim gera assim, tem jeito sim. Eu vou lá, porque tem jeito sim, para Deus não tem impossível. Aí eu fico pilhado, eu falei, cara, eu vou lá. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu entrei, né? Ele falou, Cristiano, é violento. Já bateu nos 3 pastores. Falei, é mesmo, rapaz? Ele
o Cristiano bateu. Aí a irmã do rapaz veio cá. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E eu, quieto, né? Entrei, né? Aí era um jovem, né? Jogador de futebol. Aí peguei na mão dele, né? Peguei, tudo bem, tudo bem. Dei aquele abraço nele. Falei, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Ele falou, não, pastor, tô desse jeito assim, pastor, tô de boa, tô de boa. Falei, cara, você tá de boa? Tá. E aí a mãe dele, mas a irmã falou assim, demônio aí, pastor. Eu falei assim pra eles, não, fica, não fala nada não. Dei um abraço nele. Conversando com eles, querendo entender um pouco ele, porque antes de você fazer uma oração de libertação numa pessoa, você tem que entender primeiro a pessoa. Saber se realmente discernimento espiritual e discernimento no físico. Tem coisa que não tem discernimento espiritual. Tem coisa que no físico mesmo você vê. Se é ou se não é demônio. Entendeu? Pelo menos para mim, ao longo dos anos, ficou bem fácil de saber se é ou se não é. Quando eu cheguei lá, dei um abraço nele. Como é que você tá? Nossa, o pastor estava jogando futebol. Aí eu falei, chamei a mãe dele no cantinho. Falei assim, quanto tempo tem que ele não está dormindo? Pastor, tem uns 4, 5 dias que ele não dorme. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí não é demônio, não. Seu filho viajou, tem quanto tempo fora? Ela falou assim para mim, fica 2 meses fora. Ele joga. Deixa eu te perguntar outra coisa. Ele usa alguma substância para jogar? Ele falou para mim que usava. Eu falei, leva ele no médico. Aí ela pegou, foi embora, não orei por ele, levou ele no médico. Ele estava meio ficando doido, não dormia e estava parecendo que o cara estava endemoniado, não era demônio. Levou no médico, o médico falou assim, se você não trouxer seu filho antes aqui, para a gente aplicar remédio na veia dele, para ele dormir, você ia perder seu filho, ele ia enlouquecer. Ele tomou tanto remédio para poder, droga, para poder jogar, para ficar mais rápido, para poder... se dopou. Dopou. Que ele, tipo assim, ficou parecendo que tava um cara meio doido, meio endemoniado. Aí os pastores iam lá dizer que era demônio e ele batia nos caras. Entendeu? Aí eu fui lá, levou o menino no médico, o médico deu o remédio na veia, outra pessoa, mudou de vida. Então, assim, é você usar a lógica. É você não ser um pastor que espiritualiza tudo é demônio, eu não sou assim, entendeu? Então, o que eu oriento hoje para um pastor que ora por libertação? Né? Busca um discernimento espiritual, busca um conhecimento, busca observar mais, né? Às vezes você está gastando energia em algo que não tem nada a ver, né? Ou também não está priorizando ali uma libertação que precisa, achando que aquela pessoa não precisa. Entendo. Nossa, aí foi bem até bem forte, contraditório também. Foi uma coisa, assim, que realmente, pela sua experiência, você já sabe identificar quando algo é e quando algo não é. É como se fosse, assim, natural. Porque, como assim, tem tempo você fazendo aquilo, tem coisa que não precisa nem de revelação. Você olha, você vai andando, conversa com a pessoa, você sente. Tem coisa que não precisa nem de uma revelação, nem de um direcionamento pelo Espírito. A parte alma, a parte razão, a parte conhecimento está na cara. E tem coisa que é só direcionamento espiritual mesmo. Entendo. É muito top aqui. Eu vou fazer outra pergunta. Você já pregou em algum presídio, alguma coisa assim? Já foi em salas fazer pregação? Cara, eu preguei 2 anos na CPP, Casa de Prisão Provisória, em Rio Verde. Aí eu falo assim, eu preguei 2 anos na cadeia. Você teve preso? Eu falo, não. Eu preguei por 2 anos e foi muito forte. Eu lembro que as pessoas a gente entrava, trancava a gente com os presos lá. A gente ia muito na ala C, ala B, na ala D, tem as alas lá. Eu tive uma experiência lá muito forte. Uma vez que eu cheguei na ala, que eles trancaram a gente lá dentro, eu lembro que um homem, ele manifestou. E tinha umas 20 pessoas que tentavam segurar ele vinha na minha direção. Ele pegava as 20 e batia na grade. Ele pegava 20 e batia na grade. Uma força sobrenatural. Ele pegava as 20 e batia na grade. Quando ele chegou perto de mim, ele começou a vibrar.
Quando ele começou a vibrar, ele caiu de joelho, de olho virado para trás. Caiu de joelho. Ele era mais alto que eu, 1,80, 1,85, era mais alto. Caiu vibrando na minha frente de joelho. Uhum. Eu perguntei, qual o teu nome? Perguntei a ele, qual o teu nome? A voz dele estava mudada. O olho estava virado. Ele falou, Lúcifer. Eu perguntei a ele, tu matou alguém da família dele? Ele falou, matei. Falei, quem? Ele falou, o pai dele. Eu perguntei para ele, como tu matou o pai dele? Eu matei aquele desgraçado de facada. Eu perguntei para ele, aonde está o pai dele agora? Ele falou, no inferno comigo. Eu perguntei, consciente ou inconsciente? Ele falou, consciente. Quando ele falou isso, aí veio a Bíblia na minha mente, pum. Tudo que eu tinha lido, que Jesus fala a parábola do rico e do Lázaro. Lá ele vai contar uma parábola que morre o Lázaro e morre o rico. Uhum. Se você começar a ler a parábola, você vai ver que o rico, representando o homem que não creu em Cristo, o homem que rejeitou a graça, né, não porque ele era rico que ele foi, que não creu, ele vai para o inferno, e no inferno ele lembra. Porque no inferno você não perde a consciência, segundo o que Jesus falou. No inferno você não fica com amnésia. Assim também como no céu você não fica com amnésia. Então, quando ele fala isso para mim, eu lembro do que Jesus falou. Que ele estava no inferno, que ele sentiu sede, que ele lembrou dos 5 irmãos, que ele lembrou de Abraão, ou seja, só que para ele ali não tinha mais oportunidade. O que aquele homem me falou, o que aquele demônio manifestado naquele me falou, que no inferno as pessoas vão e ficam conscientes, a mesma revelação que Jesus falou. Quando eu vi aquilo, eu pilhei. Eu falei, Você já ligou um ponto no outro. Liguei um ponto no outro. Eu pilhei, eu falei, meu Deus do céu. Então, não tem erro. O cara que vai para lá não tem mais chance. Não perde a consciência. Ele lembra da família dele, segundo Jesus. Ele lembra da família dele, lembra dos irmãos dele. Ele sente sede, só que lá ele não tem mais oportunidade. E esse homem aqui manifestado, ele me falando a mesma coisa, que eu nem perguntei isso para ele. O que Jesus falou, o demônio afirmou. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, estar mais com ele, é amar mais ele, não por medo do inferno, porque eu não vou para Cristo por medo do inferno. Eu vou para Cristo porque, de fato, ele me ama. Eu vou para Cristo porque o amor dele por mim é incondicional. Não por medo do inferno. Mas aquilo me deu uma pilhada, assim. Uma pergunta, vamos supor, a pessoa morre quando... Vamos supor, alguém morreu agora na Terra. Ela já pode ir direto ou espera julgamento? Espera julgamento, né? Não, tricotomia. Quando a pessoa morre, segundo Jesus, tricotomia. Corpo, alma e espírito. Sim. O corpo, pó. Sim, terra. Veio do pó e do pó voltarás. Porque existe o espírito de santo, o espírito do homem, né? O espírito, né? Ele volta para Deus que o deu, e a alma é na hora. O Lázaro, ele foi para o seio na hora. O rico, ele desceu na hora. Ou seja, o julgamento é na hora. Na hora dessa morte. Na hora da morte. E na hora quando o Apocalipse, quando Jesus voltar, todas as almas vão voltar? Como é que vai ser? Aí existe Qual é a sua visão sobre isso? Existe a ressurreição dos mortos. Dos mortos, tipo assim... De teus que já estão lá embaixo e até que estão lá em cima, todos vão voltar tipo, pro mesmo lugar e vão esperar o julgamento? Porque essas pessoas já estão no céu. Não. Eu tô tendo uma visão muito humana, talvez, da coisa. Mas segundo Jesus, na hora da morte, a tricotomia se divide, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, a alma é instantânea, o anjo desce. Eu falo anjo, na Bíblia não vai estar anjo, por causa das revelações que eu tive, testemunho que eu já vi, conversei com outras pessoas que o anjo desce e leva para o céu, ou o anjo da morte desce e leva para o inferno. Vem na hora, um dos dois aparece assim. Na hora, julgamento e na hora. É na hora, é rápido. Não dorme para o julgamento, é instantâneo. É forte, cara. Nossa. É forte. Eu imaginei que, tipo assim, as pessoas, elas ficaram talvez, não adormecidas, mas esperando, por exemplo, as pessoas que morreram lá em 1500. Caio, cara, é louco. Por que é louco? Por que é louco? É louco saber disso. Quando eu te falo, não é porque eu li, é porque eu peguei testemunho e eu vivi. Mas você tem revelação disso na Bíblia? De quê?
disso, disse quando na hora. Consolo- A parábola. Jesus falou assim, ó. A parábola. Havia Onde ele falou isso? se eu não me engano, tá em Lucas. Cadê? Pega aqui, meu amigo. Mostra. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Acho que Lucas capítulo 16. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode, vamos indo. Lucas. Relaxa. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que no celular é mais rápido, Caio. Vou te mostrar aqui a parábola. Vê para mim se tu consegue localizar o rico e o Lázaro. Eu vou te mostrar a consciência das almas no inferno. Segundo Jesus. É em Lucas mesmo, 16, 19. 16, 19, né? 19 ao 31. Pronto. 16, 19. Ainda é tua essa Bíblia? É, Tu riscou. Que talvez tu riscou, mas tu não viu a revelação por trás. Não, é porque eu já li. Tu leu? Essa. Tô, assim, comecei a ler do Novo Testamento. Tô em Atos dos Apóstolos. 16, 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diretamente com seu luxo. Essa tradução aqui acho que é Almeida, mas um pouco antiga. Com seu luxo. King James. King James. Quando ele fala do rico, não quer dizer que o rico ele vai sofrer uma condenação por ser rico. Porque Zaqueu também era rico, e Zaqueu também andou com Cristo. Tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com negar Cristo, negar a fé, quando ele fala de rico. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em sua porta, cheio de feridas. Desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu. Morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, morreu, ele não ficou dormindo. A alma não ficou dormindo. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Instantaneamente. Morreu, pum, seio de Abraão. E tem testemunho de pessoas que foram levadas, já conheci pessoas que foram levadas, que ele fala que um anjo pega e leva. Ó que forte. Foi levado pelos anjos. Cadê? Deixa eu ler onde que eu parei aqui. Cadê? 23. 23. Cadê? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. Aqui ele fala sepultado. Só que se você tiver revelação, quem leva a alma para o inferno é o espírito da morte. Cristão, anjo de Deus. Morreu sem crer em Cristo, anjo da morte. Tá? Aí vai aqui, ó. No inferno, a sensação. Vamos ilustrar agora o inferno. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento. Ergueu os olhos. Está falando que ele estava no inferno, erguendo os olhos. Vivo. Erguendo os olhos. Estando em tormento. Viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou, disse, Pai Abraão, falando no inferno, tem misericórdia de mim, envia Lázaro, para que ele possa molhar a ponta do seu dedo em água e refrescar a minha língua. Ou seja, está tendo uma comunicação e ele está sentindo sede. Envia Lázaro, que molha a ponta de dedo em água, e ele refresca a minha língua. Ou seja, sensação do inferno. Consciência, lembrança, está lembrando de Abraão. Abraão era judeu, e Abraão era pai na fé dos judeus. Está lembrando de Abraão e está com sede. Vamos lá. Para que refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse, filho, lembra de que em tua vida tu recebestes bem, Lázaro do igual modo, coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. Sensação do céu, lá é conforto. Sensação do céu, lá tem água. E além disso, e além dessas coisas, está posto um grande abismo entre vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós, não podem, não tem um pouco de lá para cá. Então ele disse, eu suplico, pois, ó Pai, que envie a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, lembrança da família, Caio, lembrança da família, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele está num cenário ilustrado, ele está sentindo tormento, fogo,
sendo queimado. Ele está sentindo sede. Lá no inferno é uma sede intensa. Lá ele está lembrando da família dele, os 5 irmãos. Então, quem vai para lá, para o inferno, ele não perde a consciência. E ele não dorme para ir. Ele vai direto. Segundo o que o próprio Cristo nos falou. Igualzinho no céu. Entendo. Nossa, muito forte. É poderoso. Então, assim, quando Forte. você começa a ter um entendimento disso, você pilha. Aí você pilha. Estava na igreja ministrando, aí eu conheci um rapaz que ele faleceu. Eu falei, cara, e agora? Aquele cara faleceu. Eu não estava na igreja não, na época. Mais de 19 anos. O nome dele era Henrique. Ele faleceu. E aí, depois eu pregando, conheci a mãe dele, conheci a tia dele. Aí, ele falou assim, pastor, você lembra do meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou Henrique. Eu falei, Henrique é. Lembro, trabalhei com ele, a gente até brigou uma vez, entrou na mão mais ele, por causa de uma bitorneira lá, né? E a gente brigou, cara, pois é, não estava nem na igreja nessa época. Pois é, pastor. Você acredita que ele era bem, tipo assim, da quebrada mesmo. Ele saía e ia pra zona, bem da quebrada. Eu falei, na minha mente, cara do céu. Henrique desceu, pensei na hora. Aí falou, mas não falei nada pra ela. Falou assim, ó, eu chorava muito. A mãe dele nunca tinha ido na igreja, nunca tinha ido nada. Falou assim pra mim que ela ficou muito angustiada quando o filho dela morreu. E aí, ela falava assim, muito angustiada. Falou que um dia Deus levou ela no céu, na outra dimensão. Lá, ela falou, meu filho, eu estava sentado numa praça, ele veio e falou assim, mãe, não chora mais por mim. Porque antes de ele morrer, ele tinha aceitado Jesus. Uhum. Falou, mãe, Nossa, que incrível. antes de ele morrer, foi a tia que ganhou ele. Mãe, não chora mais, mãe. Onde eu estou aqui é muito bom. Se eu pudesse, mãe, eu nem passava pelaquela terra, mãe. Ela falou que depois desse dia, nunca mais ela chorou por esse filho. Como eu sou muito lógica, razão, um testemunho só não é suficiente para me convencer. Entendeu? Entendeu. Fiquei quieto. Aí a igreja acontecendo lá, aí apareceu outra pessoa lá. Essa não conhecia a outra. Falou assim que o pai dela tinha morrido. Ela queria muito ver o pai naquela angústia, querendo ver o pai. E Deus levou ela no céu. Lá ela viu um jardim, viu o banco. O pai dela veio e falou assim, minha filha, não chore mais. Porque mesma frase, o Caio, se eu pudesse, eu não tinha nem passado pelaquela terra. Entendeu? Aí se eu for te falar de outras confirmação, o mesmo banco, Entendi. o mesmo jardim, falando, se eu pudesse, Nem eu nem passava passava pela terra. pelaquela terra. Fora testemunho que a gente vê na internet. Incrível. Tem um testemunho na internet aqui, fatos reais, pessoas que foram para outra dimensão. Quando chegou lá, o filho que abortou estava lá. E Deus deu o privilégio de voltar e ministrar, que ministra para milhões e milhões de pessoas. Esse testemunho. Incrível. Morreu. Céu. Consciência você não perde. Não faz sentido a gente amar tanto Cristo aqui na Terra, pregar tanto esse amor, chega lá com amnésia. Não faz sentido. Nossa, que ótimo. Vamos ir finalizando aqui. Foi um episódio muito bom, aprendi bastante com você. E como todo convidado que eu peço que venha aqui, eu peço para você te dar as mãos e fazer uma oração Vamos fazer. do projeto pela gente, que a gente vai fazer bastante isso aqui ainda mais vezes. Nossa, legal, gostei demais. Estrutura ótima. Além da estrutura, né? Pessoas ótimas. Pessoas, gente Que boa. Tipo assim, quando eu falo tipo assim, é quando eu falo tipo assim, como que eu travo os que não tenho palavra. Tipo assim, top mesmo, cara. Que ótimo. E assim, Isso. bom vocês estão jovens. Em casa. Essa conexão. Conecta cristão. Conecta cristão. É muito top. Vamos orar? Vamos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, Deus de promessa, Deus de maravilha, Deus de bondade e graça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai santo, eu apresento a vida, Pai, do teu filho nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, ó que Deus me mostra aqui, vou te falar. Eu vejo tu sentado numa mesa e eu vejo alguns empresários assinando alguns contratos. Ó que forte. Eu vi os empresários de paletó azul, sentado numa mesa e assinando alguns contratos.
assinando alguns contratos. Deixa eu continuar orando. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, Deus de promessa, Deus de maravilha, Deus de bondade e graça, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai santo, Ramoque Ratoquenai, Deus de promessa, Deus de bondade e graça. Deus, em nome de Jesus, Pai. Enquanto eu oro pelo teu filho, eu vejo o contrato sendo assinado. Enquanto eu olho para o teu filho, eu vejo um carimbo, meu Deus, sendo carimbado, meu Deus. Sim, Pai amado, Pai querido. Deus, eu apresento, Pai, esse projeto nas tuas mãos. Ramiki Kanoki Hanai, Pai. Deus, isso, Pai. Eu vejo recursos chegando até a ti. Eu vejo Deus enviando recursos financeiros para a tua vida. Ramarrenokinu. Deus de promessa, Deus de bondade e graça. Pai, repreende toda seta, repreende todo mal. Deus cuida. Eu vejo também, o Senhor me mostra, eu vejo um rio. Eu pergunto a Deus, Senhor, por que eu vejo esse rio? Diz para ele, filho, que ele vai atravessar a dificuldade, ele vai atravessar. Ele vai atravessar de um lado para o outro. Porque eu que vou colocar uma ponte para ele passar andando. Ramaquerano. Eu vou colocar uma ponte para ele passar andando. Deus, eu apresento o teu filho, projeto nas tuas mãos. Ramikino, Deus vai cuidando, vai guardando, vai protegendo. Pai, e traz pessoas, Pai, com propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Muito obrigado. Deus abençoe, viu?